I'll give my talk in Portuguese. I hope not to disappoint my friends that have come from other parts of the world. But before I give my talk, I want to thank very much for this invitation, for being here today. And also, I want to tell you that I'm very, very proud because two of my colleagues that organized, Wagner and Christina, that organized this meeting, they are my former students, and this makes me very proud. And I cannot help thinking about our common professor, Monsieur Tony Hackens. And I believe he would be very happy to see that little seed that he planted in the 80s is still making fruits today. So even though since the 2003, more or less, I started working on the Greek polis, I didn't abandon numismatics and the study of money. And I've been, let's say, supervising PhDs and master's degree dissertations on this subject. And I must tell that I have learned a lot with my students, and they have provoked me a lot. And I owe the place where I arrived today to them. So I'm very, very happy to be here. And I apologize for speaking in Portuguese. I do have a shorter version of this text in English, but I think that I feel more comfortable speaking in Portuguese right now. And also I want to apologize because the title doesn't correspond exactly to what I'm talking about. Because to deal with this title, I had to go, this is a work in progress, probably my last work in the academy, my last scientific work, because as you all know, I am very ancient. Not very, but I am starting to get ancient. And this is probably my the last thing that I'm doing concerning numismatics, and I want to do it very well. And so to deal with this, this title that I have proposed, I had, when I started doing it, the text, I had to go further back in time. So I'm talking about, actually, I was provoked by a conference, a text that I read, a book written by Catherine Grandjean and Aliki Mustaka on bronze coinages and on the origins of fiduciarity. So I was very much provoked by this book, and I believe they are not right in many things that they say in the book. So it was a provocation for me to deal with this, with the adoption of bronze coinages and fiduciarity, and this is something that was attributed to non-Greek, to Greeks, but then I believe that the non-Greeks were dictated the agenda. So this is my point of view, so I want to, but as I tell you, it's a work in progress. And I apologize, I'm reading my text in Portuguese. Also, my master's degree dissertation was on bronze coins. So I want to close the circle right now. After 40 years, I'll try to do it the best I can. Okay. I'll start. De acordo com Giovanna Cesirani, no que diz respeito à Magna Grécia, região ocupada por instalações gregas permanentes a partir do século VIII a.C., e eu cito, a importância da região na configuração da visão moderna do mundo grego antigo
foi esquecida. Continuo citando. Talvez a ideia pervasiva do declínio e da destruição da Magna Grécia, né, que é um mezzogiorno italiano, tão bem articulada desde a antiguidade, seja responsável pela erosão da memória sobre o significado dessa região. Com efeito, agora sou eu falando, a ocupação de todo o sul da Península Itálica pelos romanos, a partir do primeiro quartel do século III a.C., e a mudança de foco da historiografia, que passa a privilegiar a história romana ou os desenvolvimentos do período helenístico no Mediterrâneo Oriental, devem ter contribuído para esse esquecimento sobre as contribuições da Magna Grécia para a configuração da helenidade como um todo. Nessa nossa apresentação, eu pretendo justamente chamar a atenção para essa região, que se configura como área primordial de contato entre gregos e não gregos, a partir principalmente do século VIII a.C., quando tem início o movimento migratório e de instalação de apoikiai gregas no litoral do Mar Tirreno até a Campânia e no Mar Jônio, no que hoje denominamos de Golfo de Tarento. Na trilha da reflexão tão bem formulada por Cesarani, eu quero mostrar como estes gregos, em contato com populações locais, como os samnitas, cíclos, enótrios, ópsis, messápios, iapígios, dáunios, pecêutios e tantos outros, né? E eu não preciso falar de todos eles, mas são algumas dezenas de povos diferentes que habitavam essa região, né? Então, esses povos, eu tenho certeza, participaram com criatividade da construção dos traços que hoje reconhecemos característicos da helenidade. Nosso ponto é insistir no fato de que o contato é um motor para transformações sociais e culturais importantes e, partindo de uma documentação material específica, ou seja, os objetos que incorporam valor, né, a moeda, né, demonstrar como a civilização grega possuía criatividade e abertura para a aceitação do outro e para a absorção de traços culturais diferentes em processos de contínua negociação. Como vocês podem perceber, ainda que eu estude a Grécia Antiga desde a década de 1970, só agora eu estou em vias de construir uma reflexão sobre a criatividade e a transformação social através do contato cultural. Assim, apresento aqui uma reflexão em via de amadurecimento. Talvez a ideia do contato como gerador de transformações importantes seja a ideia que mais nos ajude a pensar sobre nós mesmos, no contexto histórico atual, em que os jornais vêm recheados de notícias sobre movimentos populacionais tão intensos. Não sou a única a pensar nisso. São inúmeros os encontros científicos e as publicações acadêmicas que vêm se debruçando sobre esse tema na atualidade. Além disso, o contato é um tema que tem um interesse especial hoje em dia, em que a tecnologia nos coloca em relação direta e imediata com sociedades completamente diferentes da nossa. A questão do contato como transformador da sociedade, quero crer, já vem orientando a reflexão historiográfica há algumas décadas, o que nos leva a tentar compreender os critérios e os efeitos do relacionamento entre os grupos humanos. Eu só adoro citar esse exemplo que eu experimentei em São Luís do Maranhão, há alguns anos atrás, naquelas casas paupérrimas, as pessoas vestindo short, sandália havaiana, né, no Facebook, no celular. Quer dizer, então é uma coisa muito forte a questão de você viver tecnologicamente em contato com outras realidades que não fazem, em absoluto, parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, a questão do contato, para nós, hoje, talvez seja isso que a gente está procurando, alguma lição na antiguidade, ou entender melhor quem nós somos. No caso da Itália do Sul,
da Magna Grécia, trata-se de um tema que foi tratado e aprofundado com sistematicidade já desde 1981, em um famoso encontro de Cortona, e publicado em 1983 em um volume com o nome de Mode de contact et processus de transformation dans les sociétés anciennes. Neste volume, há já reflexões importantes sobre a questão da aculturação, sobre o conceito de bárbaro, ou ainda sobre questões de alteridade e de identidade. Também questões sobre os procedimentos e instrumentos de contato, e sobre o papel do contato cultural na mudança e na transformação das sociedades antigas. Também esses temas foram debatidos desde então, criando um mundo de exemplos e de ideias importantes para o prosseguimento de pesquisas nessa área. Independentemente dessa sistematização elaborada durante o evento de Cortona, é preciso dizer que a questão do contato cultural foi muito trabalhada pelo Instituto Magno Greco, né, pelo Instituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia de Taranto, que promove anualmente encontros, né, sobre a arqueologia do sul da Itália. E ali são publicadas as atas em que questões também sobre contato, sobre arqueologia, que a gente chama de arqueologia indígena, nativa, né, no sul da Itália, trazem muitas informações e muitos dados sobre esse relacionamento entre gregos e populações nativas da Península Itálica. Mas o que eu quero dizer é uma coisa, é que registrar o contato e a movimentação populacional é uma coisa. Outra coisa diferente é mobilizar a documentação, seja material, seja escrita, para compreender que elementos fundantes da sociedade helênica, enfim, da helenidade, do que é ser grego, dependeram dessa movimentação e desse contato, né? Então, e que, para tentar compreender que todos esses traços e essa construção de uma helenidade, do que nós reconhecemos hoje como ser grego, foi, eventualmente, uma agenda ditada, eventualmente, pelos indígenas, e não necessariamente, né? Não foram criações ou imposições estritamente gregas, né? Foram frutos de negociações com outros povos. Nas últimas décadas, a documentação arqueológica sobre gregos e não gregos da Magna Grécia cresceu de modo exponencial, da mesma forma que o debate teórico sobre a mobilidade grega no Mediterrâneo, e, consequentemente, sobre as formas de contato. Esse debate teórico ele ganhou contornos novos, atualmente, acompanhando o desenvolvimento da historiografia sobre a Antiguidade. O debate teórico sobre a Antiguidade, grega, romana, mediterrânica, clássica, etc., de fato, foi de tal forma aprofundado que uma onda de revisionismo se instalou, derrubando ideias já tradicionalmente aceitas sobre colonização grega, expansionismo grego e helenização das sociedades mediterrânicas, né? Então, tudo isso está em ebulição. Revisionismo, muitas vezes, fundado em teorias distantes da empiria, distantes das fontes primárias, textuais ou materiais. Nessa ideia que eu tenho, me oferece algum conforto a posição expressada por um grande arqueólogo italiano, Carmine Ampolo, numa publicação de 2017, e eu cito, talvez ele tenha a mesma idade que eu, não sei, talvez mais. Ele fala: no meio do caos que se arrisca a entrar com tanta discussão sobre conceitos e sobre nomes, com tantas teorias diferentes, o que representa um porto seguro é a fonte primária, é o documento arqueológico, epigráfico e histórico. Então, essa foi uma frase que eu li recentemente que me deu muito... Eu falei, bom, não estou tão distante assim. Porque a minha postura, na verdade, é uma postura de cautela. Eu não quero jogar o bebê fora, junto com a água do banho,
né? A nossa proposta é não desprezar o conhecimento acumulado sobre a Magna Grécia ou sobre a chegada dos gregos a esta região, mas, junto com esse conhecimento, mobilizar o documento arqueológico de modo a trazer à luz aspectos da antiguidade que não interessaram necessariamente aos pesquisadores do passado. E este é um ponto crucial para os estudos sobre a antiguidade grega. Atualmente, nós saímos da investigação sobre a Grécia antiga, fundada nas várias histórias monográficas individualizadas de cidades, de póleis, para uma história da Grécia fundada nas relações entre póleis e entre essas e as populações de não-gregos. É nesse contexto, e partindo desses pressupostos, que, para esta apresentação, eu pretendo mobilizar um tipo de documento material que, no caso da Magna Grécia, foi pouco abordado com sistematicidade do ponto de vista do contato. Contato que gera mudança, transformação cultural e social. Trata-se dos objetos que incorporaram ou que expressaram valor, e, para ser mais específica, da adoção da moeda cunhada no ambiente da Magna Grécia em época arcaica. Então, eu estou um pouco antes do que eu tinha proposto como título, né, em termos de cronologia. Inicialmente, eu quero dizer de que moeda nós estamos falando, né, para deixar as pessoas bem elucidadas. Eu acho que o Wagner falou alguma coisa já na apresentação do evento, mas eu estou falando da moeda que é um disco metálico, com peso definido e com imagens gravadas de ambos os lados, ou, às vezes, sobretudo nas primeiríssimas moedas, de apenas um lado, que é uma criação grega do século VII, como já foi destacado aqui. Esses pequenos objetos passam, até hoje, por nossas mãos, quer estejamos na América, na Europa, na Ásia. Eu só não sei por mais quanto tempo, né? Eu acho que a gente está perto está perto do descarte das moedas, mas, por enquanto, elas ainda fazem peso nas nossas carteiras. De toda forma, para nós, hoje em dia, em nosso cotidiano, a moeda e o papel moeda têm algumas funções precípuas que as equiparam, né, as moedas que a equiparam, digamos, ao que chamamos de dinheiro, e que são funções definidas pelos economistas, como já citado pelo Wagner, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, né? Ou seja, a moeda é usada para trocar ou comerciar bens, para avaliar esses bens e para poupar riqueza. Então, a moeda hoje é dinheiro. E a minha questão é que nem sempre a moeda foi dinheiro, né, na antiguidade. O nosso modo racional de abordar o passado, o fato de até hoje lidarmos com esses pequenos discos metálicos que se transmutam em coisas que compramos, que adquirimos, que desejamos, nos faz, por força, identificar uma evolução mecânica e simplista da moeda como conceito, né? Então, qual é essa visão muito simplista? Eu reproduzo aqui para vocês. A moeda foi inventada pelos gregos, como disse o Wagner, no século VII, fabricada em metal precioso como uma medida de valor, instrumento de troca e de reserva de valor. Possui, logo do começo, valor intrínseco. Ela vale quanto pesa. E responde à necessidade de facilitação do comércio e da realização de pagamentos em geral, como pagamentos de impostos, taxas e, inclusive, de soldos de mercenários. Sobre soldos de mercenários, eu acho que o De Calatay vai falar no final. Ele está distraído agora, mas isso me interessa muito, porque é uma das hipóteses da invenção da moeda, que seria para pagar os mercenários. Para tanto, ela é monopolizada pela autoridade da polis, que, aos poucos, vai atribuindo ao metal cunhado um valor facial fiduciário, ou seja, tira da moeda o vale quanto pesa, e vai desvalorizando a moeda em relação à quantidade de metal presente em cada peça, né? Que é um pouco um fenômeno que a gente conhece bem hoje em dia, né? Mas a nossa moeda é absolutamente fiduciária, tem valor só facial. Nós pressupomos ainda, em nossa visão moderna,
que, ao inventarem a moeda, os gregos tinham uma economia monetarizada, uma economia que representava uma esfera autônoma da vida em sociedade. Nessa economia monetarizada, havia desaparecido a noção de valor concreto, pessoal, né, aquela que aparece muito bem nos poemas homéricos, em que os objetos incorporavam valor, eram utensílios que possuíam um pedigree social, uma história social. A adoção e o uso da moeda envolvia uma sociedade em que uma nova noção de valor imperava, a noção de valor abstrata, impessoal, onde a moeda já exerceria as 3 funções da moeda moderna. Uma boa parte dos numismatas ainda acredita hoje em dia que a moeda, a partir da sua criação no século VII, incorporava todas essas 3 funções, ou que essas funções já estivessem presentes, ao menos nas moedas gregas, desde o século V a.C. É evidente que esse tipo de visão decorre de uma historiografia atenocêntrica, em que o mundo grego gira em torno de Atenas e, no máximo, em torno de Esparta, Corinto, Tebas. Historiografia que pensa a antiga economia grega a partir da ágora de Atenas e das transações comerciais que lá ocorriam já no século V a.C. e que são relatadas com detalhes deliciosos em tantos textos antigos. Mas nós, no entanto, partimos do pressuposto da existência de um mundo grego espalhado pelo Mediterrâneo e organizado em redes diversificadas de relacionamento, muitas vezes sobrepostas. E, com relação ao nosso objeto de estudo especificamente, é a Laura Brelia, que já em 1964 nos diz que a adoção da moeda pelos usuários no Mediterrâneo antigo foi, e eu cito, um processo que se desenvolveu, ora independentemente, ora com trocas e influências recíprocas, devidas à interferência de relacionamentos e contatos, e, por isso, o andamento deste processo não foi regular e nem teve uma sucessão de fases históricas precisas. Instrumentos, continua a Laura Brelia, 64, hein? Instrumentos monetários diferentes coexistiram, não apenas em ambientes distantes uns de outros e diferentes, como também no interior dos mesmos ambientes. Então, ela não acredita numa invenção da moeda, ela acredita num processo, né? Num processo histórico que envolve economia, cultura, visão de mundo, né? Assim, se a fabricação de moedas opera a passagem de uma noção concreta de valor para uma noção abstrata de valor, em que a moeda se torna o one-purpose money, incorporando as 3 funções da moeda moderna, essa passagem, com certeza, não foi um processo uniforme e contínuo, mas sim um processo longuíssimo, que, ao meu ver, tem início nas tradições centenárias no Mediterrâneo de valorização dos metais como matéria-prima impregnada de valor. No Mediterrâneo Oriental, predominou o uso da prata e do ouro. Este, em segundo plano, para uma circulação mais diplomática, né? O ouro, por exemplo, entre os faraós, entre aqueles monarcas da antiga Mesopotâmia, era o ouro que circulava como objeto de valor. O predomínio da prata, do ponto de vista arqueológico, fica evidente pelos achados numerosos de fragmentos ou peças de prata bruta, conhecidos como os hacksilber. Com efeito, quando a Grécia começou seus experimentos na cunhagem de moedas, como bem já foi dito aqui, em ambiente asiático, na Lídia, diga-se de passagem, porque justamente é uma área de contato, né? Como o Wagner colocou. No final do século VII, haverá uma curta temporada de moedas fabricadas em eletro, liga natural de ouro e prata. Entretanto, quanto às polis gregas de Atenas, Egina e Corinto começam a cunhar, a prata é sempre o metal escolhido. A moeda grega, neste final do século VII e início do VI, ingressa nas póleis como um fenômeno institucional importante da articulação e da consolidação da estrutura políade, como também já foi dito aqui. Né? Deve-se esse pensamento e essa
essa vinculação da criação da moeda à estrutura poelíade é devida, sobretudo, ao grande historiador francês Édouard Ville, né, na sua análise que ele faz do Aristóteles, e depois o Louis Gernet, também, na década de 1940, e depois são ideias que ganharam muito difusão a partir dos estudos de Jean-Pierre Vernant, na década de 70. Essa concepção, né, de vinculação da moeda cunhada à estruturação da cidade grega, né, é uma vinculação que depende de um momento historiográfico preciso, não é? De um estágio da historiografia da Grécia Antiga, dos anos 40 até os anos 80. A fabricação e o uso de moedas de prata chegam quase naturalmente às colônias gregas do Ocidente Mediterrâneo. Eu estou usando aqui colônias, né? Vocês estão vendo. Várias das Apoiquia e da Magna Grécia e da Sicília e do sul da França já emitem moedas de prata a partir da segunda metade do século VI. A partir dessa data, aos poucos, colônias e colônias secundárias vão se incorporando ao rol das oficinas monetárias do Ocidente grego, batendo sempre moedas em prata. Por outro lado, deve-se insistir no registro que os vários grupos populacionais do Ocidente Mediterrâneo, antes mesmo do processo colonizador grego, cultivavam uma tradição centenária de lida com o cobre e, consequentemente, com o bronze. Prata e ouro eram metais mais raros e menos empregados. Então, eu estou aqui querendo, no fundo, identificar duas tradições. Uma tradição do uso da prata no Mediterrâneo Oriental e uma tradição da valorização, da incorporação de valor nos metais bronze, cobre, estanho, né? Por quê? Porque no Mediterrâneo Ocidental, eu imagino, a minha colega Mabel deve saber muito melhor que eu, né? Era o lugar por onde passavam as grandes rotas de chegada desse metal ao Mediterrâneo, né? Então, o metal importante para a fabricação de ferramentas, etc., vinham da Península Ibérica e do norte da Europa e passavam por essa região. E é essa região, então, que vai valorizar sobremodo como vai fazer com que os objetos, os utensílios e outros materiais toscos de bronze incorporem valor, né? O fato é que, especificamente no sul da Península Itálica, na área em que os gregos instalaram as suas apoiquiae, eles encontraram grupos populacionais, como aqueles que eu mencionei, com uma organização social e econômica muito diferente, que não era da cidade grega, né? E nem participaram dessa formação da cidade grega que foi ocorrendo também no Ocidente, né? Eles não se organizavam em cidades estruturadas, mas dedicavam-se maiormente às atividades pastoris, à civicultura. Estes, por séculos, vinham expressando o valor por meio de objetos de toda sorte e formatos, fabricados em bronze. Objetos encontrados tanto em contextos arqueológicos precisos, como na composição de mobiliários de sepulturas e de oferendas, muitas, em santuários, como também em achados esporádicos e, sobretudo, nos assim chamados tesouros, hoards, né? Além disso, a pesquisa especializada vem demonstrando que, quando da expansão grega ao Ocidente, os vários grupos humanos que habitavam a Península Itálica e a Sicília possuíam e operavam um conhecimento técnico de tratamento dos metais até mais sofisticado do que o dos gregos, e isto especialmente em relação ao bronze. Nós podemos dizer que esses grupos estimavam o valor, ou seja, tinham uma visão do valor calculada pelo bronze, enquanto no Mediterrâneo grego e no Médio Oriente, ainda que se entesourasse o bronze, a prata era o metal predominante para esta finalidade. Mas o que representa o valor? O que é valor? Né? O que é poder, é hierarquia social, é identidade social. Representa o reconhecimento de uma visão de mundo específica,
da posição dos indivíduos em um grupo de pessoas e da aceitação do funcionamento social do grupo e, portanto, de sua identidade. Ora, se esses grupos usavam o bronze, o que acontece quando os gregos se instalam por essas paragens? Né? Eles se instalam, eles ainda não tinham moedas, a moeda ainda não tinha sido criada. E o que acontece quando esses gregos, que estavam ali desde o século VIII, 150 anos depois, eles começam a fazer uso da moeda cunhada em prata? Que modificações ocorrem na maneira de expressar valor? Qual sociedade está por trás de formas diferentes de se expressar o valor? E o que o contato faz? Né? Como que... a minha ideia é que as moedas também são agentes. Né? São agentes transformadores. Bom, isso daqui é um work in progress, então, é um amadurecimento, ainda que a gente tem que comprovar com a empiria e tal. E é aqui que pensamos que o papel desempenhado por gregos e não gregos na Península Itálica, e a gente pode pensar na Sicília também, né, foi fundamental no longo processo de amadurecimento do fenômeno monetário como instituição na Grécia Antiga. E, nesse sentido, Cesarani, que eu citei lá no começo, tem razão em afirmar que a contribuição da Magna Grécia foi esquecida pela historiografia, como dissemos no início da nossa fala. Partamos do fato já conhecido de que, em todo o mundo grego, a moeda de bronze foi por primeira vez fabricada no Ocidente. Então, os gregos que fabricaram pela primeira vez moeda, fabricaram nas cidades gregas da Magna Grécia, da Península Itálica. Fabricaram moedas, desculpe, em bronze. Né? A moeda fundida, porque é que tem muitos detalhes. Né? Tem uma moeda fundida e tem uma moeda que é cunhada, carimbada. Né? A moeda fundida, por primeira vez, no mundo mediterrâneo, apareceu na Sicília. Né? A gente conhece bem das cidades de Rimera, elas quase nem pareciam moedas, mas elas vinham com o nome e a marca do peso, o nome de quem emitia. Na primeira metade do século V. E a moeda de bronze cunhada aparece na segunda metade do século VI, emitida pela cidade de Síbaris, no sul da Itália. Esses dados levaram os estudiosos a assumirem que a fabricação de moedas de bronze introduziu na Grécia, automaticamente, a moeda fiduciária, de valor facial, o que representaria um fato importante no desenvolvimento da despersonalização do valor. Então, apareceu a moeda, nossa, a moeda agora... Né? Então, nós estamos num momento em que a moeda finalmente vai se transformar, vai ter um valor facial. Assume-se igualmente, então é isso, sem grandes discussões, que a emissão de moedas de bronze tenha sido um estágio quase que pré-determinado de uma evolução da economia no sentido de cada vez maior impessoalidade e cada vez maior monetarização. Com efeito, em uma oficina de estudos ocorrida em 2012 na Universidade François Rabelais de Tours, procurou-se investigar as origens da moeda fiduciária, naturalmente contextualizando-a em ambiente grego. Então, aí é que eu entro com aquele congresso, aquele texto que a Alique Mustaca mesmo enviou, através da Lilian, para mim. Publicados os resultados em 2013, este é um volume rico em reflexões provocativas e que passa em revista dados importantes e atualizados sobre as moedas de bronze. Ainda que a maioria dos textos lide com a expansão da cunhagem de bronze no mundo grego, a partir dos finais do século IV, que aí já é o período helenístico, né? Há dois textos que abordam especificamente a criação da moeda de bronze em ambiente colonial, a Ocidente e a Oriente no Mediterrâneo, né? Que são os textos da Catherine Grandjean e do Brousseau. A documentação material exposta nesse volume comprova que a moeda de bronze foi criada em ambiente colonial
e que o Ocidente grego detém a primazia da cunhagem das primeiras peças de bronze. Na verdade, aquelas que vêm do Mar Negro, a gente não sabe direito se elas são moedas ou não, são pontas de flecha, que não têm função de flecha e que medem valor, mas elas não vêm carimbadas, elas não são emissões de autoridades, né? Não são emissões de cidades ou de uma autoridade que bate uma moeda, porque a moeda é uma coisa oficial, né? Isso eu também não falei, mas ela é uma coisa oficial. Então, de fato, mesmo as fundidas no Ocidente, elas têm marcas de valor e elas têm indicação da autoridade que emite. Então, aquelas de Agrigento têm um caranguejo, as de Himera, não me lembro mais o que tem, as de Himera tem o galo, as de Himera têm o galo, que são símbolos identitários da autoridade emissora, né? As do Oriente, que são, sobretudo, as do Mar Negro, que também é o ambiente colonial grego, não trazem essas referências. Então, elas são objetos que incorporam valor, mas não são propriamente moedas, né? Então, as moedas no Ocidente grego detêm a primazia, né? O ambiente colonial do Ocidente, ou seja, a Sicília e a Magna Grécia, detém a primazia da cunhagem das primeiras peças de bronze. O que chama a atenção no conjunto dos textos dessa oficina de estudos é que, em nenhum momento, se duvide do caráter fiduciário de toda e qualquer moeda de bronze emitida no Mediterrâneo, com função complementar nos vários sistemas já estabelecidos de cunhagem de prata. E essa é a minha questão. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Será possível afirmar que, diante de uma tradição centenária de expressão de valor por meio do bronze, as primeiras moedas de bronze que aparecem no Mediterrâneo, no Ocidente grego, tinham valor fiduciário? Não será a nossa visão moderna que nos faz identificar isso, percebendo o que veio depois? Os estudos demonstram que essas moedas de bronze tinham também um peso preciso, tinham denominações precisas e possuíam uma articulação entre si, como num sistema, né? A gente abre a carteira, a gente tem o real, a gente tem a moeda de... Tem de 50, né? Quer dizer, é um sistema de medidas, né? Então, essas primeiras moedas de prata, elas têm essa articulação, né? E elas se relacionam também com os sistemas da prata, né? Então, tem uma moeda de metaponto fundida que vem escrito óbolos, é uma moeda enorme, né? Então, tem um peso específico que relaciona com o óbolo, que era minúsculo, né? De prata. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Ao que indicam os estudos mais recentes, pois uma articulação com os sistemas da cunhagem da prata. Tem um texto de um arqueólogo norte-americano, e, como diria Heiga, cher à mon cœur, né? O Ross Holloway, né? Que nunca saiu da minha cabeça desde a primeira vez que eu li, nos anos 1980. E eu vou citar, porque esse é uma provocação também que me faz voltar ao assunto. Ele diz assim: a adoção da moeda de bronze em Siracusa não é sinal de uma política mais democrática, como dizia o Aristóteles, né? O Aristóteles dizia que a cunhagem de moedas fazia parte da política democrática da polis. Isso que o Aristóteles fala. Então, a adoção da moeda de bronze em Siracusa não é sinal de uma política mais democrática. Vocês entendem isso? Porque o bronze, supostamente, distribui melhor a riqueza, né? É pouquinho dinheiro, então distribui, a riqueza chega nas mãos dos mais pobres. Então, o que ele está dizendo? Emitir bronze não faz parte de uma política mais democrática, e nem de um crescente comércio, como os numismatas querem, né? Tá, vai comerciar no varejo, precisa introduzir uma moedinha ali que não tem valor nenhum, né? Então, repito a citação dele: a adoção da moeda de bronze em Siracusa não é sinal de uma política mais democrática, e nem de um crescente comércio na Ágora. É o resultado
de uma revolução no pensamento, de uma mentalidade que permite de aceitar a moeda como valor simbólico. E eu digo mais, aceitar o valor simbólico da moeda não é só em relação às moedas de bronze. Desde o começo da cunhagem, a moeda tem um valor simbólico, mesmo que ela valesse quanto ela pesava. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o próprio Fídias, os tiranos de Atenas, não é o Fídias, os tiranos de Atenas, eles também desvalorizavam a própria moeda de prata e atribuíam a ela, isso no século VI, atribuíam a ela o Pisístrato e os filhos, né, Hípias e Hiparcos, e atribuíam a ela um valor fiduciário. Então, foi preciso reconhecer, o Ross Holloway falando, né? Para tanto, foi preciso reconhecer uma distinção entre a aparência e a realidade. Né? Então, para a gente aceitar uma coisa, para a gente aceitar aquele pedaço de papel como dinheiro, né? Uma nota de R$100 como dinheiro, que pode se transformar em tantas coisas que a gente quer, a gente está aceitando um valor simbólico. Fascinante. Assim, a minha reflexão, que é uma reflexão ainda em amadurecimento, ainda em construção, é que, e eu vou numerar, as moedas de bronze emitidas no Ocidente grego não tinham um valor fiduciário, pelo menos até o século IV. Essas peças, elas são a concretização de experiência do contato, gregos tentando funcionar e adequar-se a uma realidade centenária de expressão de valor por meio do bronze. 3. Faz parte de movimentos, a criação dessa moeda de bronze faz parte de movimentos de negociação cultural com os grupos indígenas, que depois, mais 100 anos, eles mesmos vão começar a bater moedas em prata e em bronze, marcando a sua identidade específica. 4. A moeda funciona como agente do contato na medida em que carrega valor. Não é apenas objeto de facilitação do comércio. Facilita a troca em vários outros níveis que não são apenas a circulação de bens. Né? Então, é uma troca, sei lá, Síbaris cunha moedas e espalha pelo seu império de cidades. É uma troca, mas não é só uma troca para facilitar o comércio. Em época arcaica, ela vem carregada, a moeda, de simbolismo. Registra a identidade de grupos que se manifestam com autonomia, que se organizam para fabricar essas pecinhas e para impô-las como valor simbólico. E foi no Ocidente grego, sobretudo na Magna Grécia, que esse passo foi dado. Devemos, portanto, reconhecer como o mundo grego era muito maior do que a Grécia do Egeu, e que a contribuição do Ocidente da Magna Grécia, e no caso específico da questão que diz respeito à noção de valor, foi fundamental. Contribuição esta pautada pelo contato com populações não gregas, que, no fundo, ditou a agenda do crescente desenvolvimento da monetarização do mundo antigo, que vai se consolidar apenas em época helenística e romana. Acabou. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. And I thanks for the patience for those who doesn't understand Portuguese, but unfortunately I had prepared it in Portuguese, so I decided to deliver it in like this. Thank you ever so much.